Então lá, Tiago capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com as roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou sente-se junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se está obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então, acho que o texto aqui é bem claro da temática, né? Mas eu queria que a gente imaginasse exatamente esse exemplo que o próprio Tiago dá aqui. Imagina que entre duas pessoas diferentes aqui. Um bem vestido, né, cheirosinho, com uma aparência legal. E entra outro, uma roupa bem simples, talvez até com um odor não muito agradável. Não estou nem exagerando aqui, entrar tipo um mendigo, não estou nem falando. Só uma pessoa que, sabe, que você não. Né, com o cabelo meio esquisito, meio sem cortar, né, o corte estranho, né, uma roupa meio suja, velha. Como que a gente olha as duas pessoas? Aí eu sei que, de pronto, você vai falar: não, é igual. Mas eu quero que você olhe para dentro do seu coração mesmo. E não reaja a essa situação racionalmente, como deveria ser o certo. Mas eu quero que dentro do seu coração você perceba como que você olharia cada uma dessas pessoas. Se a gente for bem sincero, a gente vai fazer distinção entre elas, é ou não é? Sendo bem sincero, né? Esse é que a gente, não, imagina, eu não faço acepção de pessoas, eu não sou elitista, eu não sou racista, eu não sou nada. Mas aí na hora que a gente está de frente com a situação, que duas pessoas distintas entram, a gente vai fazer separação. É ou não é? No nosso coração. Isso é uma coisa que a gente carrega, infelizmente, a gente carrega por causa da queda. Né? A gente tem essa questão, né, que não tem uma explicação muito óbvia, a não ser a própria queda, a corrupção do ser humano. Mas a gente tenta, sempre que a gente se relaciona com as pessoas, querendo ou não, por mais que a gente fale que não e lute contra isso, nós buscamos algum certo conforto e buscamos alguma coisa que vai nos retribuir. É ou não é? Você olha uma pessoa bem vestida e fala: esse cara é uma pessoa interessante de se relacionar, deve ter uma boa conversa, deve ter, né, pode me ser útil. Querendo ou não, essa é a premissa que fica no nosso coração. Pode me ser útil. É ou não é? Quando você conhece alguém, aí você pode me ser útil. Aí você vê uma pessoa simples, com uma roupa velha, você não pode me ser tão útil. Então a gente vai dar atenção
a quem pode me ser útil. Isso é uma coisa que acontece no mundo em geral, em todos os setores. Não há um setor da sociedade onde isso não aconteça. Você pode pegar, mas e dentro vamos pegar dentro de uma comunidade, todo mundo mais carente ali. Dentro de uma sociedade, de uma comunidade mais carente, existem os mais e os menos carentes, não é? E aí isso vai acontecer lá dentro também. Então a gente percebe que o negócio não é só o tanto que tem, mas é simplesmente a diferença que existe de status, de poder aquisitivo, ou até de própria importância, né, que a gente pode dar para uma pessoa. É só a gente ver a questão de artistas, né? Agora, eu falei duas pessoas normais, agora entra em um famoso. Né? Ele está aqui, é ou não é? É sempre assim que acontece, né? Está num estabelecimento, entra alguém famoso, muda tudo, né? Está no restaurante, os garçons estão servindo todo mundo igual. Entra um famoso, já chega o gerente, 2 atendentes agora só para aquela mesa, não deixa faltar nada, dá cortesia de não sei o quê. Aquele que não precisa de cortesia é o que recebe, né? Esse é o padrão do mundo. E Tiago vai trabalhar exatamente essa questão. A gente percebe que não é uma coisa da nossa época, não é uma coisa da nossa sociedade de agora, isso permeia a humanidade. E estava acontecendo ali na igreja de Jerusalém, né? E Tiago vai tratar desse assunto. E é interessante como Tiago vai começar esse trecho. Porque ele podia simplesmente começar, estou vendo um problema na igreja, problema entre vocês, e não é legal o que vocês estão fazendo. Essa postura não é boa, né? A gente percebe que Tiago não começa mostrando a postura como algo que não seria legal, isso não convém, né? Não é uma coisa que é bonita aos olhos, né? Não é esse apelo que Tiago faz. Como que Tiago começa aí? Meus irmãos, como tendes fé em vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Ele não vai apelar para o bom senso, ele não vai apelar para a aparência legal, para que todo mundo veja, não, essa igreja aí é legal, eles tratam todo mundo igual. Ele vai apelar para quê? Vocês não têm fé em Jesus? Não é Ele o Senhor da glória? Então por que tem discriminação entre vocês? É muito interessante como Tiago ele vai começar trazendo para Jesus a questão. Porque a gente tem que entender, esse problema, ele não está tratando o problema da sociedade. Tiago não está escrevendo para a sociedade de Jerusalém, falando, vocês estão fazendo discriminação de pessoas. Para quem que ele está escrevendo? Para a igreja. Ele falou, é um problema que está tendo dentro da igreja. Ele falou, o problema que acontece no mercado, que acontece na rua, a gente não pode resolver. Mas aqui dentro, vocês não têm fé em Jesus? Se vocês têm fé em Jesus, por que estão fazendo discriminação de pessoas dentro da igreja? E aí, quando ele traz o termo aqui, o Senhor da glória. Por que Senhor da glória? Quando nós estamos reunidos aqui para cultuarmos a quem? Ao Senhor da glória. Toda a glória dele. Aí entra um famoso aí, um pouquinho de glória para ele. Não. Glória só para o Senhor da glória. Diante do Senhor da glória, quem é um famoso? Quem é um rico? Quem é um pobre? Todos estão nivelados por baixo. Essa é a questão. Diante do Senhor da glória, acabou tudo. Então, Tiago ele vai começar todo o argumento dele aí. O Senhor da glória, vocês não têm fé nele? Então por que estão fazendo discriminação de pessoas? Ele não vai falar, vocês estão sendo mal educados. Ele, vocês estão sendo estranhos. O que ele está falando? Vocês estão sendo incoerentes com a fé. É bem mais sério o que ele está falando. Falar, tratar pessoas assim com diferença não é legal, tá? Não é muito... vamos manter uma aparência mais legal. Tiago não está falando de aparência. Tiago está falando, vocês estão sendo incoerentes com a fé de vocês. É contraditório. Tenho fé em Jesus Cristo, toda glória e honra ao Senhor, somente a Ele. Entre duas pessoas diferentes a gente faz distinção. Estamos sendo incoerentes com a nossa fé. Está dando para entender aí?
O grande ponto é que a gente começa a fazer pequenos tronos, terrenos, para pessoas. A gente começa a colocar pessoas em distinção de outras, né? Eu entendo, né, e claro, esse não é o ponto de Tiago, né, que a gente acaba dentro da nossa... Até a nossa comunidade é relativamente pequena, né? Bem pequena, mas a gente acaba tendo mais afinidade com uns do que outros. Ok com isso, não é esse o ponto de Tiago. O ponto de Tiago é simplesmente achar que um é mais importante que o outro, que um tem mais valor que o outro por causa de coisas que a gente enxerga nessa pessoa. E esse é a grande questão. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Podemos ter afinidade mais com um do que o outro, mas temos que olhar todos da mesma maneira. E o grande problema que eu vejo aqui, né, e que a gente vê que o Tiago está falando, é a gente considerar que a utilidade da pessoa. Porque aí piorou a situação, concorda? Quando você começa a enxergar uma pessoa como útil para você, então nós estamos enxergando a pessoa como um objeto. Percebe como o negócio começa a ficar sério? Né? Se fala tanto, né, na sociedade aí sobre objetificação da mulher, tal, mas muitas vezes, não, eu não faço isso. Mas objetificamos as pessoas com base naquilo que elas podem retornar para nós de algum tipo de benefício, tá? E é isso que Tiago vai bater aqui, né? E ele vai dar exatamente esse exemplo que eu dei, é o exemplo que ele vai dar. Se entra dois na assembleia, ali um bem vestido e outro mal vestido, e aí chega, você que também, senta aqui nesse lugar de honra, senta aqui na área VIP. Percebe que é um negócio bem atual? Parece que o Tiago estava vendo a igreja de hoje e falou, peraí gente, área VIP, sério isso? Né? Algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então a gente percebe que a mentalidade humana não muda. E Tiago escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, e a mensagem dele é totalmente relevante para os dias de hoje. É sério que vai ter área VIP na igreja? Não. E aí chegar para alguém mais simples, pobre, fica lá atrás mesmo. Fica aí em pé, não teve cadeira para você, fica aí em pé. Mas se entra um famoso, imagina que todas as cadeiras estão lotadas. Alguém, não, senta aqui, por favor. Você não vai ficar em pé, não. Mas ainda é uma pessoa simples, tudo bem, deixa ficar lá atrás. Não tem problema. Percebe como o negócio é sutil? E que a gente faria isso facilmente? Se entra alguém que a gente considera importante, a gente cede o nosso lugar. Se alguém que... essa pessoa não é importante. Já estou sentado aqui, cheguei primeiro. Percebe como é sutil? Então, quando eu falei no início, como que eu faria? Não, imagina, eu não faço nenhuma diferença. Será que não? Então, Tiago está aqui, ele está expondo o nosso coração. Ele está expondo, olha como que a gente sente, olha como que a gente reage às coisas, porque o nosso coração está com problema. Porque a nossa fé, ela às vezes está incoerente. É isso, na verdade, toda a carta de Tiago vai mostrar a incoerência da nossa profissão de fé com a nossa vida de fé. Tá? E aí, essa é a questão de favoritismo, né? E aí o próprio Tiago vai falar, é como vocês virassem juízes. E agora vocês decidem quem que é importante, quem que não é. E aí isso é completamente incoerente, porque nós não fomos chamados para julgar ninguém. Existe um juiz. Quem é? O Senhor da glória. Ele pode julgar. E o grande ponto aí, né, é quando a gente começa a inverter essa questão toda, e Tiago vai mostrar que isso é o modo completamente oposto de como o Deus da glória age. O verso 5 diz, Deus escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino? Então Tiago fala, Deus escolheu quem é pobre? E aí quando a gente pensa nisso, né, não é romantizar a pobreza, não é teologia da libertação, ou
TMI, né, missão integral, não tem nada a ver com essa coisa. Não é achar, os pobres, né, porque tem uma linha de pensamento aí, teológica, que fala, não, a salvação está na pobreza. Não tem nada, entenderam totalmente o texto, entenderam errado o texto. Quando aqui está falando, Tiago está falando, Deus escolheu os pobres, quem são os pobres? Todos nós. A gente não tinha a mínima condição moral. Então a gente não tinha moeda moral e nenhum tipo de moeda para pagar a nossa salvação. Diante do Senhor da glória, nós somos miseráveis. Não temos uma moedinha sequer moral. Então, Deus escolheu quem? Os pobres. Porque diante de Deus, Ele olha a humanidade, Ele vê pobres, vazios, miseráveis, carentes, totalmente impotentes. É assim que Deus enxerga. E aí que Ele falou, eu vou lá. Então Deus se faz homem e entra nessa humanidade. Esse é o grande ponto. E essa é a maneira de Deus agir. Tá? Então, é importante entender isso aqui. Não é romantizar a pobreza. Né? A gente entende, né, a grande questão aí. E a gente já viu lá no capítulo 1 que a grande questão de Deus trabalhar tanto com ricos quanto pobres. O pobre ele vai ter o seu problema na falta do dinheiro, mas o rico vai ter outros tipos de problema que, diante de Deus, o dinheiro não significa nada, certo? Todos vão passar por provações, todos vão precisar crescer na fé, não importa se tem dinheiro ou se não. Então esse não é o ponto de Tiago, né? Quando ele fala que Deus escolheu os pobres, mas ele escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos, onde? Na fé. E aqui também cai por terra toda a teologia da prosperidade, né? Deus escolheu os pobres para fazê-los ricos. E para aí. Não, o Tiago continua. Na fé. Esse é o ponto. Deus não chama as pessoas para ganhar dinheiro. Ele pode dar? Pode. Mas o chamado de Deus não é para isso. O chamado de Deus é para ser rico na fé. Herdeiros do reino. Não herdeiros das coisas daqui da terra. Herdeiros do reino. E aí a coisa ganha outra proporção. E aí a grande pergunta, né? Se a gente voltando para o nosso ponto, a gente faz discriminação de pessoas pensando naquilo que vai nos ser útil, aquilo que de retorno nós teremos. E o Senhor está propondo o quê? Herdeiros do reino. Vocês querem ser herdeiros do reino ou quer ganhar alguma mixaria aqui da terra? Percebe o ponto? Quando nós achamos que estamos escolhendo, porque se eu pegar essa pessoa aqui, ela vai ser importante para mim. Eu estou largando o reino, porque eu estou indo contra a política, a economia do reino, que é buscar aquilo que é do alto, e não buscar as coisas que aparentemente são importantes aqui na terra. Está dando para entender? Porque a gente começa a considerar, e essa é a perspectiva do mundo. Então a gente percebe que é uma perspectiva completamente contrária ao reino de Deus. Aqui, quem que é importante? Aquele que tem, aquele que pode. Então ele ganha valor. Nós valorizamos as pessoas que têm poder. É ou não é? Se ela tem mais dinheiro, então vamos valorizar. Se ela tem mais poder, então vamos valorizar. É exatamente a política e a economia contrária à do reino. Jesus andava com quem? Jesus estava olhando se o cara era rico, se o cara era pobre? Não, ele andava com os dois. Isso é importante entender também. Porque Jesus só veio para os pobres. Mas Jesus chamou Zaqueu, que era um rico criminoso. Percebe? Jesus entrou na casa dos ricos. Jesus entrou na casa dos pobres. Jesus dormia no barquinho lá dos pescadores, que eram pobres. Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de imposto, que tinha dinheiro. Então, Jesus não fazia nenhum tipo de distinção. Jesus, só vou ficar com pobre.
porque eu vim para os pobres. Jesus veio para aquele que era pobre, moralmente pobre. Então Jesus, e a gente tem que aprender com ele. O valor monetário, a importância, que cargo tem na sociedade. Jesus estava ligando para isso? A gente não vê Jesus na casa do fariseu tratando o fariseu diferente de como ele tratava Pedro, que era um pescador. Tratava diferente. Agora, é muito interessante, né? Abrindo parênteses aqui, não tem nem nada a ver com o nosso texto, mas quando Jesus está na casa do fariseu, ele vai recriminar porque o fariseu não tratou ele bem. Lembra disso? Mas não é o nosso ponto aqui. Então o próprio fariseu chama Jesus, mas não trata Jesus com honra. Agora, se tivesse outra pessoa mais importante, o fariseu ia lá, lavava os pés, ia ungir a cabeça com óleo. Mas só Jesus mesmo, Nazareno. Só quero ver qual era esse cara, deixa ele vir aí na minha casa. Então, Jesus foi tratado dessa maneira. E ele nunca tratou ninguém dessa maneira. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo. Nós somos a extensão de Jesus. Logo, se a gente já não deve ter esse pensamento, mesmo vivendo no mundo, no nosso dia a dia, quanto mais dentro da Assembleia, que é o ponto de Tiago. Quando vocês se reúnem, e aí chega duas pessoas, e vocês tratam com distinção. Então é totalmente o contrário do reino. E aí ele fala aqui, né? Não são os ricos que oprimem e arrastam os tribunais, blasfemam o bom nome. E qual que é o ponto aqui? Aqui tem um ponto cultural importante. Porque hoje nós temos uma justiça mais legal, mais justa, né? Talvez. No papel mas na prática não. Mas hoje, você que não é rico, que não é poderoso, que não é famoso, você pode levar um rico a processo? Processar ele na justiça? Na teoria pode. Se você conseguir pagar um advogado, né? Percebe como o negócio não é tão simples. Mas na teoria, na lei, todo mundo pode. Na época aqui não. O pobre não podia de maneira alguma processar um rico. Só os ricos tinham direito à justiça. Olha que legal. Percebe que a gente não mudou muito, né? Mudou na teoria, mas na prática não. E aí é exatamente o ponto de Tiago. Não são os ricos os que oprimem vocês? E aí agora vocês estão, que ele tem dinheiro, então vamos, dar importância para ele. Vocês sofrem por causa deles. E aí vão bajular eles. E aqui é importante entender, né, que Tiago não está falando contra os ricos. Ele está só mostrando uma realidade da sociedade. Porque a gente não pode generalizar a questão dos ricos serem os opressores, senão a gente começa a entrar numa luta de classe. E não é o ponto de Tiago e não é o nosso ponto aqui. Nós não estamos numa briga contra os ricos. Porque levanta as bandeiras dos pobres e morte aos ricos. Não tem nada a ver com isso. A questão é como nós valorizamos o que é da terra. Esse é o nosso ponto. A gente não está aqui para brigar contra o sistema, tem que acabar com os ricos, acabem com os milionários. Isso é problema aí da galera que briga politicamente. Nosso ponto é outro. Jesus deixou tão claro, entre vocês, outro papo, é outra coisa. Nós vivemos em outra perspectiva, é outra economia, é outro reino. Então nós vamos debaixo de outra lei. Então, a nossa briga não é por briga de classe, nada disso. Nosso ponto é como que nós, professando a fé que nós professamos, vamos tratar as pessoas. Sejam elas ricas ou pobres. Tiago não está falando, quando entrar um rico, despreza ele, porque... Não é isso que o Tiago está falando. Tiago está falando, não faça discriminação de pessoas. Porque o que pode acontecer também, e que tem acontecido, em alguns setores, é discriminar o rico. Esse cara é rico, esse cara não merece o meu amor, esse cara não merece a minha atenção, não merece nem que eu fale com ele. E Tiago não está falando disso, ele está falando não fazer discriminação de pessoas.
nem por ser pobre e nem por ser rico. É que na época aqui, claro, né, ser rico seria um benefício para as pessoas, como até hoje. Mas alguns engajados politicamente falam, não, se um rico entrar aqui, não, a gente não quer rico na nossa igreja não, a gente só quer pobre. Não, a gente quer pessoas que queiram professar sua fé em Jesus. E aí professou a fé em Jesus? Somos todos irmãos. Não existe mais rico, não existe pobre. Paulo vai falar disso. Não existe mais grego, não existe mais cita, não existe homem e mulher. Existe nem senhor nem escravo. Existe os redimidos, o povo de Deus, cidadãos do reino dos céus. É isso que Tiago está falando aqui, né? Tiago ele está sendo bem realista no seu ponto aqui, né? Mostrando a sociedade, mas mostrando também o status do reino, que é um status completamente renovado. Então, a igreja, ela não pode se curvar ao brilho desse mundo, ao sistema desse mundo, mas a gente tem que absorver o pensamento e a economia do reino e tratar as pessoas de acordo com isso. Amém? Então, mais uma vez, né? Tiago ele não vai só mostrar que essa atitude é uma atitude feia isso. Ele vai mostrar isso é pecado. Olha o que ele diz aqui no verso 9. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estás cometendo pecado. E por isso sois condenados pela lei como transgressores. Então, Tiago aqui ele está sendo bem incisivo. Não é só uma atitude feia. Tiago não está falando, é melhor não fazer isso, tá? Não é legal. Então, se vocês estão fazendo isso, é pecado. Tiago vai ser bem claro. É pecado. No começo eu falei aqui, é uma incoerência com a fé. Só que a gente tem que entender o que é pecado. É tudo aquilo que a gente não faz para a glória de Deus. Então, se a gente está sendo incoerente com a fé, automaticamente é pecado. E se é pecado, somos transgressores da lei. E é por isso que ele vai falar lá sobre as diferenças, né? Ele falou, se você cai num ponto, você quebrou a lei toda. E ele vai dar o exemplo do homicídio, do adultério. Eu nunca adulterei, mas matou? Então transgrediu a lei. E ele está colocando, percebe, no mesmo patamar. Mas eu nunca matei, eu nunca adulterei, só fiz uma discriminação ali quando o cara entrou. Acabou, está no mesmo pacote. Mas foi só no meu coração, eu nem falei. Transgrediu do mesmo jeito, percebe? Olha o peso que Tiago está trazendo para a situação. Ele não ameniza. Ele não fala, não é legal, é um pecado, mas é só tomar cuidado, tá, gente? Ele falou, vocês transgrediram a lei. Se faz isso, transgrediu a lei e pode ser contado com assassinos, com adúlteros, com ladrões, com tudo junto. Mas eu não fiz nada, eu só tratei bem um. Mas tratou mal o outro. Mas eu não fiz mal para ninguém. Mas você só fez bem para um. Transgrediu a lei. Porque aí ele vai trabalhar aqui, né? Todavia, fazeis, verso 8. Fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí esse é o ponto-chave aqui. Amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Só o rico? Só o mais legal? Só o mais bonito? Só o que tem mais talentos? Não, todos. E amar como a nós mesmos. E é interessante o que ele fala aqui, obedecendo a lei real. Então, Tiago vai trazer exatamente essa questão. Vocês estão fazendo bem, vocês estão obedecendo a lei do reino. O ponto aqui não é, mas todo mundo aqui é normal. Todo mundo faz isso. Tá, mas a gente é cidadão de outro lugar. Qual lei a gente obedece? A lei do reino de Deus. Então fazeis bem se vocês estão obedecendo a lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus, é a lei que rege o reino. Então, se a gente faz qualquer tipo de discriminação, acepção de pessoas, favoritismo, né, é pecado. Porque às vezes a gente separa as coisas, né?
Até os termos, eles são parecidos, mas são um pouco diferentes. Quando a gente pensa, acepção de pessoas, fala, pessoa deixada de lado. Não, a gente não deixa ninguém de lado. Discriminação, você trata um diferente do outro. Não deixou de lado, mas trata diferente. Discriminação. E aí você tem favoritismo. Não, eu trato todo mundo igual, mas esse aqui... Percebe? Parece que são diferenças sutis, mas todas tratam do mesmo assunto. E por isso, até algumas versões de tradução aqui vão trabalhar diferente. Alguns vão trazer acepção, outros vão trazer favoritismo, outros vão trazer a acepção ou diferença. Né? Mas o ponto é o mesmo. É o que está no nosso coração. Se eu só favorito alguém, eu já estou fazendo discriminação. Eu já estou fazendo acepção. Eu já estou fazendo separação. Percebe? E esse é o ponto de Tiago. E a gente precisa cuidar do nosso coração. Tá? Então aqui, mais uma vez, não é uma falha social. É pecado. Então Tiago está tratando de um problema sério da igreja. E aí, de novo, né, a gente tem já o nosso argumento. Eu não sou elitista, eu não sou racista, eu não sou qualquer coisa que seja. Mas, no nosso coração, a gente faz separação de pessoas. E a gente precisa, primeira coisa, é confessar isso. Porque é impressionante como isso impregnou na gente já. A gente sempre está falando aqui, né? Nós somos livres do pecado. E exatamente o Senhor está nos mostrando isso porque Ele quer nos ver livre disso também. Porque a gente tem, e eu acho que você vai concordar comigo, que existem níveis disso. Né? E em algum momento a gente sempre vai ter algo com alguém, por qualquer coisa que seja. Pensa aí com você mesmo, cada um vai ter a sua. Um vai ser porque é pobre ou rico, o outro vai ser de onde vem, né? Isso daí vem não sei de onde, né? Isso aí vai dar problema, hein? Pensa se chega um cara aqui e a gente vai conversar com ele, então eu saí da cadeia semana passada. Você já vai falar, ei, caramba. É ou não é? Você vai dar um passo para trás. É natural nosso, por quê? Porque aprendemos assim. E o que o Senhor quer? Mudar isso na gente. Que você consegue imaginar a situação, Jesus chegando para alguém, o cara, então, eu estava preso, e Jesus, ei, caramba. Protege a bolsa, hein? Você consegue imaginar Jesus falando isso? Consegue imaginar isso? Não. Só que a gente trata assim, porque aprendemos assim. Você vê alguém se aproximando, né? É claro, não estou falando para a gente ser irresponsável. Está andando na rua, você vê uma pessoa, você já... vou passar para o outro lado, vou entrar numa loja para... O que é isso? Se não é fazer algum tipo de acepção de pessoas. Claro, você vê uma pessoa bem suspeita, você vai se proteger. Mas estamos falando aqui, aqui dentro. E esse é o ponto de Tiago. Esse é o lugar para receber quem? Doentes, receber os necessitados, aqueles que carecem da graça do Senhor. E aí chega alguém e fala, não, peraí, tudo bem que você prefere da graça, mas vamos com cuidado aqui, vamos com calma. A gente não pode ter esse tipo de atitude. Então você percebe como é sutil? E a princípio a gente pode falar, não, eu não sou assim, essa mensagem não é para mim. E aí quando a gente começa a cutucar, né, dentro do nosso coração, a gente fala, essa mensagem é para mim sim. Porque eu faço isso. Todos nós fazemos em algum ponto. E Tiago vem trazendo essa questão porque ele quer curar, né? O Senhor quer curar a sua igreja e levantou Tiago para, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos, escrever isso daqui para a igreja de Jerusalém e para nós. Porque nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Lembra lá na mensagem de Páscoa que a ressurreição de Cristo muda a nossa perspectiva das pessoas? Quando fala que você não tem fé em Jesus, o Rei da Glória, o ressurreto, ressuscitamos com Cristo. Logo,
nós olhamos as pessoas com outra perspectiva. Não com a perspectiva desse mundo, mas com a perspectiva do reino. E aí no verso 12 aqui, Tiago ele vai concluir levando a igreja a essa consciência do juízo e da misericórdia. Ele vai falar: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Vamos ler os versos 12 e 13, esse que eu li o 12 e o 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui parece que Tiago ficou um pouco mais pesado, que ele vai trazer uma questão: se você julga, você vai ser julgado do mesmo jeito. Então aqui mais uma vez parece que Tiago está trabalhando com a questão da salvação pelas obras. Conforme você exercer misericórdia, vai ser exercida a misericórdia com você. Se você não exercer misericórdia, sinto muito, mas você dançou. Perdeu a salvação. Não é isso que Tiago está falando. Em momento algum, Tiago está falando que a salvação depende disso. O ponto principal de Tiago é: vocês estão se tornando julgadores. Só que ele fala, como quem há, falar e procedei, como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? É a lei que nos alcançou. Nós somos livres. Não é isso que o Senhor Jesus fez? A gente canta isso, a gente fala: o Senhor nos libertou. Logo estamos debaixo da lei da liberdade. Paulo vai tratar essa questão sobre a graça. Não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Tiago, aqui falando sobre lei da liberdade, ele está trazendo o mesmo aspecto. Então, Tiago vai falar da lei, ele não falou da lei aqui? Só que quando Tiago fala da lei, ele não está trazendo lá só os 10 mandamentos, e fala: se você não seguir aqui, você está perdido, perdeu a salvação. O que Tiago está pondo é que todos nós necessitamos da graça. Porque não importa o que nós fizemos, somos transgressores da lei. Precisamos da intervenção divina. E aí ele fala que vocês falai e procedei como a quem de ser julgado pela lei da liberdade. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça, pela obra misericordiosa de Jesus na cruz do Calvário. A misericórdia é dele. Então como que nós vamos proceder? Pela lei da liberdade. Então, Tiago não está falando, agora, se você está julgando as pessoas de maneira diferente, se você está julgando não com base na misericórdia que foi alcançada por nós, que nós professamos diretamente: o Senhor me salvou, fui salvo pela graça. Se não fossem as misericórdias, a gente canta, as misericórdias do Senhor, Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu estaria perdido. Aí quando vem alguém, a gente julga, não segundo as misericórdias do Senhor, mas segundo os padrões desse mundo. E aí que o Tiago está falando, se você fizer isso, perdeu a misericórdia? O que o Tiago está falando é: se você está fazendo isso, é porque você não entendeu ainda a misericórdia que te alcançou. O ponto é mais profundo. Se você trata as pessoas diferente, se você trata as pessoas não com a misericórdia do reino, você não entendeu a misericórdia que te alcançou. Porque você está numa situação bem pior do que qualquer pessoa diante de Deus. Deus nos vê como pobres, carentes, miseráveis, sem exceção. Não existe nenhum fator nosso, humano, que seja importante para a obra da salvação. Não tem nada em nós que Deus olhou: que bonitinho isso aí, gostei, esse eu vou salvar. Nada. Pensa, usando uma analogia bem tosca aqui, você pegar num monte de lixo, às vezes a gente acha, isso aqui pode ser importante, vou tirar isso do lixo. Só que isso quando você está pensando em coisas recicláveis. Pensa num lixo orgânico. Porque quando você pensa em isso aqui, pedacinho de metal, consigo vender ainda por um trocado. Pensa em lixo orgânico. Está lá, já está uns dias, nem lixo recente.
Pensa que você esqueceu de pôr o lixo na rua uma semana. E está lá. Essa é a maneira como nós temos que nos perceber diante da glória do Senhor. Aí o que Deus olha? Ele olhou e viu isso, que ele decidiu: vou redimir, vou transformar em nova criação. Essa é a misericórdia com que nós temos que olhar as pessoas. Só que ninguém que a gente toca, que a gente vê e que se relaciona com a gente, está nessa condição de lixo há uma semana apodrecendo. São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode ser comparado a lixo dessa maneira. Diante de Deus, todos são. Aos nossos olhos, nunca. Porque todos somos iguais aos olhos do Senhor. Nós temos que nos olhar dessa perspectiva. Como que Deus está me olhando? Então, quando eu olho o que está ao meu lado, está igual. Não tem diferença. Não tem níveis. Isso é uma coisa muito importante, né? Essa semana mesmo eu ouvi um pregador falando isso, e eu discordo totalmente, né? Sobre níveis que a gente vai alcançando. Eu acredito que nós vamos crescendo no conhecimento da graça, né, do Senhor Jesus Cristo, mas nós não subimos de nível. Não existe crente nível 1, crente nível 2, crente nível... Não tem. Não existe isso. Né? Então, por que achar, não, porque ó, eu já estou num nível que não dá para me relacionar com qualquer pessoa, né? Como assim? Que nível é esse? Né? Então, saiu do nível de Jesus. Porque Jesus está num nível que se relaciona com todo mundo. Ele, o Senhor da glória, desceu. Nós que estávamos aqui embaixo queremos subir. Subir para onde? Se Jesus desceu. Tá, mas ele está sentado. Só que ele falou, mas quem está com ele está sentado junto com ele. Só que ele desceu. E Paulo vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Esse é o nosso ponto. Olhar para as pessoas com a perspectiva do reino. Com a perspectiva como Cristo nos olha. Nos olhou e continua nos olhando. Porque se a gente olhar para nós, a gente vai se perceber um fracasso. Um lixo, ou não é? A gente gosta de... que eu já estou num nível superior. Tal, mas quando a gente olha para Cristo... Não, eu não estou em nível superior nenhum, né? É só olhar a minha vida e comparar com as Escrituras. Não, tá, falei demais. Sou transgressor, acabou. Estou no mesmo nível que um adúltero, estou no mesmo nível que um homicida, estou no mesmo nível que um ladrão, estou no mesmo nível que todo mundo, porque sou transgressor. Se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou simplesmente um transgressor, que merece condenação eterna, como qualquer um que entrar aqui. Não importa o que a pessoa seja, não importa o que ela faça, ela merece a mesma graça que nós. E a gente sempre fala disso, né? Meu pai já deu um exemplo, já falou isso várias vezes. Qual a diferença entre nós, entre eu aqui, estou pregando, olha que bonitinho, né? E um cara lá caído na sarjeta, fedendo? A graça. Só a graça. Se a graça trocar de lugar, tudo troca de lugar. Esse é o ponto, é a graça. Então, eu não posso olhar para mim e falar, mas olha aqui, eu estou aqui pregando. Não, é a graça. Não tem nada de importante nisso. Não tem status, não tem nível. É graça. E se é graça, é de graça. Tá? De graça. E a gente tem que exercer essa graça. Nós somos os extensores da graça do Senhor. A graça do Senhor, ela vai fluir de nós. Porque nós somos os mensageiros, nós somos, como Paulo fala lá em Coríntios, a nós foi dado o ministério da reconciliação. E o que é reconciliação? É exatamente pegar o cara lá, ó, mas eu saí da cadeia semana passada. Para Deus não importa. Jesus te faz livre dos seus pecados. Você pode até estar livre do sistema carcerário desse mundo, mas existe uma liberdade muito maior que o Senhor proporciona para a gente, que proporcionou para mim, que nunca fui preso no sistema carcerário desse mundo, mas estava no sistema carcerário do pecado. Percebe como todos nós estamos na mesma situação, sem exceção. E aí, esse é o ponto de Tiago aqui, exercer misericórdia. E aí tem uma frase muito bacana aqui, né? Que ele termina, esse verso 13, que é o clímax do texto. A misericórdia
triunfa sobre o juízo. Graças a Deus. Ainda bem que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que seria de nós se a misericórdia não triunfasse sobre o juízo? E ele quer, quando Tiago escreve isso, ele quer incutir isso na mente da igreja. Que nós somos os que carregam a misericórdia, nunca o juízo. E a misericórdia deve sempre triunfar sobre o juízo. Então, sempre que a gente estiver diante de alguém e acender aquela luzinha, peraí, pensa bem, hein? Traz a outra, pensa bem na misericórdia. Mas essa pessoa não sei, hein? Pensa na misericórdia. Como que Jesus me olhou? Então eu tenho que olhar do mesmo jeito. Sempre que a gente vê duas pessoas, essa aqui acho que merece mais a minha atenção. Opa! Misericórdia igual para todo mundo, porque o Senhor exerceu misericórdia. E a misericórdia vence o juízo. Então tem a ver com o julgamento que nós fazemos das pessoas. Até quando eu preguei aqui na Páscoa, e eu falei que Jesus não julgava, e uma pessoa me perguntou, mas é que eu já li na Bíblia, Jesus, ele não é assim que ele não julgava as pessoas. Eu falei, vamos entender. Jesus ele mostrava o pecado, como o Tiago está fazendo aqui, mostrando o pecado das pessoas. Jesus mostrou o pecado dos fariseus, mostrou os pecados das pessoas, mas Jesus se colocava superior, julgando, e Jesus podia. Ele podia. Ele nunca pecou. Se existe uma pessoa que viveu nessa terra, que podia julgar outra, quem é? Jesus. E aí nós temos aquele famoso episódio da mulher que vai ser apedrejada. E Jesus falou, se alguém não tem pecado, então atire a primeira pedra. Quem podia tirar a primeira pedra ali? Jesus. E aí Jesus olha, cadê vocês? Não for. Então também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus falou que ela não pecava? Não, se ele não falava, não vai e não peques mais. Jesus mostrou que ela era pecadora? Mostrou. Mas Jesus falou, peraí, você é pecador, ainda vem aqui. Não, Jesus, então vai e não peques mais. Jesus olha aquela mulher com o quê? Com misericórdia. A mulher a mulher samaritana do poço. Como que Jesus trata ela? Com misericórdia. Como que todo mundo via aquela mulher? Com julgamento. Por isso que ela ia naquela hora buscar água para cruzar com ninguém. Porque ninguém queria papo com ela. Todo mundo via ela, tá vendo aquela mulher lá? Essa daí, melhor não falar com ela, não se relaciona com ela. Essa daí é pecadora, essa daí é adúltera, essa daí... E aí Jesus vai falar com ela. E ela se surpreende, por que você está falando comigo? Você sabe com quem você está falando? Só que o inverso, né? Você sabe com quem você está falando? Eu não sou digna que você fale comigo. Só que Jesus fala com ela. E Jesus ainda fala, você sabe quem está falando com você? Só que quando Jesus faz isso, ele não está dando carteirada nela. Ele está falando que, se você soubesse quem está falando com você, você ia me pedir água da vida. Porque eu tenho para te dar. E daquele que crê, rios de águas vivas também fluirão. E esse é o nosso ponto. Nós podemos nos colocar no lugar daquela mulher samaritana. Jesus veio falar com a gente. Jesus veio e deu a água da vida para nós. E o que nós temos que fazer? Deixar a água da vida fluir de nós agora. A misericórdia fluir de nós. Deixar a misericórdia vencer o juízo. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês aqui, nessa carta de Tiago. E que a gente possa viver os nossos dias. Então, cada situação que a gente enfrentar, é trazer a misericórdia como filtro das nossas palavras e das nossas ações. Sempre a misericórdia. A gente é muito rápido em julgar. E eu sei, o contexto todo aqui era dentro da igreja, e esse é realmente o foco. Mas nós somos cidadãos do reino em qualquer lugar. É claro que uma situação como essa que Tiago coloca acontecer dentro da igreja é inadmissível. Mas nós somos cidadãos do reino em qualquer lugar. E aí quantas pessoas, até da nossa própria família, parentes próximos aí, tios, primos, irmãos, sobrinhos, sei lá, vó, pais, a gente olha com julgamento.
Você deve ter um parente seu que quando pinta nas reuniões de casamento, lá vem esse aí. Esse daí não sei não. Não tem? Esse daí só fez besteira na vida, eu nem quero papo, porque... Misericórdia. É assim que o Senhor nos ensina. Não importa quem é a pessoa, não importa o que ela fez. Nós temos que julgar pela misericórdia. A misericórdia vai vencer o juízo. Amém? Então é isso que eu queria dividir com vocês, e que o Senhor possa realmente mudar o nosso coração, para que a gente seja como Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e fomos realmente desafiados pelo que esse nosso irmão Tiago escreveu há mais de 2000 anos atrás. Senhor, nós cremos que o Senhor tem trazido essa mensagem a nós para revelar o nosso coração equivocado sobre os valores reais do reino dos céus. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa mudar o nosso coração. Senhor, mostra para nós em cada momento como nós estamos vivendo no nosso coração, como nós estamos olhando as pessoas, reagindo às pessoas, tratando as pessoas. E muda o nosso coração. Que nós possamos ser como Jesus, que amou, que foi misericordioso, compassivo. Senhor, existe um mundo tão carente da Tua graça, e nós somos os portadores das boas novas do Evangelho. Senhor, que nós vivamos coerentes com a fé que nós professamos. Que a gente possa amar as pessoas, cuidar das pessoas, abraçar as pessoas. E assim o Seu nome será glorificado. As pessoas perceberão o Teu amor. Nós somos o Teu corpo aqui nessa terra. Senhor, muda o nosso coração. Tira de nós toda esse resquício de corrupção, do pecado, da queda, desse sistema do mundo que constantemente nos assedia. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós não pertencemos a essa terra e devemos viver como quem vive no reino dos céus. E nós precisamos do Teu Santo Espírito para isso. Que vivamos para o louvor da Tua glória. Em nome santo de Jesus oramos. Amém.